Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 25 de fevereiro. E para você que é muito atencioso e presta atenção nos nossos vídeos, hoje pela primeira vez o Carlos foi dado play com ele aqui sentado na cadeira. Obrigado. Isso porque tem uma pessoa que está nos visitando aqui hoje, nós ainda não vamos citar o nome porque em breve ela vai participar de um vídeo com a difícil, gente. viu? Tá Tentamos ok? convencer hoje, mas... mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Por enquanto, você que é curioso, vai ficar continue curioso. Então, nossa lição com o casamento, um presente do Éden. O verso para memorizar, Gênesis 2,19, que diz o que, Carlos? 2,18. Por que na lição de jovens é o Gênesis 2,19? Não entendi. Não, agora... na lição, se você tem a lição de jovens, pode reparar aí, ó, tá Gênesis 2,19. Mas vamos lá, Gênesis 2,18, para não dizer que é porque eu tô sem óculos, vamos ver enquanto ouve. Ainda bem que... Vamos ver, Gênesis 2... Gênesis 2,18, olha aí. 2,18 diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe será idônea. Ou seja... A lição de adultos está certa, tem algum erro na digitação da lição de jovens. Continuemos. Mas vamos lá. Eu já li, né? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pois é. Então, a nossa lição hoje estamos um pouco diferentes. Hoje o Carlos está com a lição de adultos e eu estou com a lição de jovens. Normalmente é o contrário que acontece. Mudar um pouquinho, né? Hoje é só pra gente pegar uma manhãzinha aqui. E nós temos aqui na lição de jovens o primeiro voto nupcial e isso é fantástico. Por quê? Antes do casamento a gente sabe que precisa haver um preparo. E todo mundo sabe uma das frases célebres da atualidade, que é a seguinte: quem casa quer casa. Ou seja, Deus preparou um lugar para o primeiro casamento. Ele fez um jardim e cuidou para que o jardim tivesse água e comida o suficiente para que o casal pudesse existir. Então o preparo para o casamento houve. Em segundo plano, a gente vê mais uma vez repetindo a parte do bom versus o ruim. Porque foi a primeira vez que Deus viu que uma coisa não estava boa na criação, que foi a solidão de Adão. Depois, aí Jesus chegou e deu um soninho em Adão e tirou Eva da costela. E quando Adão levantou, Adão disse a célebre frase: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha só, gente, aquilo ali foram os primeiros votos matrimoniais. Hoje nós conhecemos os votos matrimoniais clássicos, que são: prometendo amar-te, respeitar-te na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Só que esse aqui de Adão foi específico, dizendo que ele e Eva seriam uma só pessoa. Ou seja, porque se Eva era osso dos ossos dele e carne da carne dele, os dois eram idênticos, iguais. E também Adão prometeu, ali ao dizer aquilo, que ele seria leal e fiel a Eva para o resto da sua vida. Porque enquanto ele fizesse isso, ele estaria sendo leal e fiel a ele mesmo. Só continuando, né, essa parte que ele diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É o primeiro poema relatado na Bíblia. A primeira poesia dedicada à esposa. Então nós vemos que eles tinham uma intimidade muito grande. Ele ficou tão alegre com a presença de Eva que ele acabou recitando um poema em declaração a esse amor por ela. Pois é. Aí depois nós temos o casamento perfeito. Tecnicamente, o casamento de Adão e Eva também não foi o casamento dos sonhos. Principalmente depois do que aconteceu com o pecado. Mas Paulo deixou um exemplo do que é o casamento perfeito, que é justamente a comparação que ele faz do casamento com o relacionamento de Jesus com a sua igreja, em que ele fala que Jesus se doou pela sua igreja. E aqui nós podemos entender que o casamento perfeito é quando os cônjuges precisam se doar em tudo, um para o outro. E com isso, eles cumprirem o ritual principal e o objetivo principal do casamento, que é fazer com que um cônjuge leve o outro a Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal do casamento. Depois do pecado, duas instituições do Éden se prosseguiram, que foi o sábado e o casamento. E hoje, introduzindo o casamento, a lição vem nos dizer o seguinte: para nós que ainda não somos casados, começarmos desde já a planejar como será o nosso casamento e valorizar os relacionamentos que nós temos hoje. Isso é muito importante. E para os que são casados, fazer com que o seu casamento seja a morada do Senhor Jesus Cristo.
Porque se for morada do Senhor Jesus Cristo, se você apenas refletir a imagem de Deus para o seu cônjuge, vai dar tudo certo, vai ser um casamento perfeito. Verdade. A lição de adulto hoje tem por título A Companheira para Adão. Primeiro, vem trazendo o momento onde Adão ele foi nomear todos os animais. Ele deu nome a cada um deles. Só nesse momento aí já é desbancada a questão da teoria do evolucionismo. Porque mostra que Adão não era igual a nenhum outro animal. Nenhum outro animal foi dar o nome a mais ninguém. Foi só Adão que deu o nome, inclusive não aos macacos. Isso quer dizer que não tem essa questão de sermos macacos desenvolvidos como é pregado pela ciência, né? Então já desbanca essa teoria. E outro ponto que a lição traz é a questão de que Deus, ele assim como criou pessoalmente o corpo de Adão, lá da terra, do barro, ele também usou da mesma forma, criou pessoalmente o corpo de Eva. Ele poderia simplesmente fazer como Adão, como foi feito com Adão, poderia simplesmente falar e criar, ou até fazer como ele fez com Adão, criar do barro, mas ele optou por criar da costela de Eva. Por que isso? Para mostrar que não eram corpos independentes. Se ele fizesse outro corpo de barro separado de Eva, separado de Adão, poderia demonstrar independência entre eles, mas ele queria dizer que é o fato de ter tirado uma costela de Adão para mostrar que eles eram a mesma carne, o mesmo corpo. Então esse foi um ponto importante em Deus ter criado dessa forma. E outro ponto importante também é a questão de que Adão, ao ver aquela criação, ao ver que Deus criou Eva a partir dele, ele deveria estar mais forte diante da tentação que chegou até ele. Verdade. Porque ele poderia ver, não, Deus foi capaz de criar Eva, então ele pode muito bem me manter e me trazer uma nova Eva se ele quiser. Não precisa eu seguir a Eva e cair no pecado e contra a vontade de Deus. Então era para ele ter observado isso, ter sido forte e confiar mais em Deus, porque Deus faria o que fosse necessário para continuar a felicidade dele. É isso aí, pessoal. Pois é, até amanhã. Por favor, pessoal, desligue a câmera. Estamos aí, pessoal. Até amanhã.